Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Renda Complementar. Eu sou o Gilson e o tema do vídeo de hoje é como aprender na modalidade de ensino à distância. Quem acompanha os meus vídeos sabem que eu promovo o treinamento Fórmula Negócio Online. E o treinamento Fórmula Negócio Online, ele é um treinamento na modalidade de ensino à distância. Então, é muito comum eu oferecer o curso a alguém e eles me disseram o seguinte: Gilson, eu até gostaria de adquirir o curso, só que eu só consigo aprender em uma sala com o professor me explicando, eu não consigo estudar sozinho. Então, se você for uma dessas pessoas que tem muita dificuldade em aprender no ensino à distância, assistam esse vídeo até o final, que eu vou dar algumas dicas que vai te ajudar muito. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever, já deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E vamos para a primeira dica. A primeira dica, pessoal, é saber escolher o ambiente onde você vai estudar. Nada de local barulhento, com muitas distrações, como por exemplo TV, som, celular. Você tem que estar totalmente focado no seu estudo. Então você tem que procurar um ambiente livre de todas essas outras interferências. O ensino à distância, assim como o ensino presencial, ele exige muito foco. Você tem que estar focado, você tem que estar concentrado na explicação. Então, procure um ambiente o mais calmo possível para você poder estudar. A segunda dica é as suas condições físicas. Você deve estar bem alimentado, você deve estar descansado, você deve ter tido uma boa noite de sono. Esses são requisitos que são muito importantes para o aprendizado. Se você chegar exausto, já com sono e for assistir uma aula por vídeo, é muito provável que você, ao invés de estudar, você vai dormir. Então, as suas condições físicas, elas são fundamentais e são determinantes para o seu aprendizado. Então, procure estar bem disposto sempre antes de alguma aula. Procure tomar um café, procure relaxar um pouco antes para você começar a aula com o máximo de disposição possível. A terceira dica são as condições mentais. Isso é importante, pessoal, porque quando você está com 1 milhão de coisas passando pela sua cabeça, você não vai conseguir concentrar. E sem concentração é impossível você aprender alguma coisa. O nosso cérebro ele não consegue processar um monte de informações ao mesmo tempo. Então, para você conseguir aprender alguma coisa, você tem que estar focado só naquilo. E as suas condições mentais, elas vão determinar se você vai conseguir focar ou não. A quarta dica, pessoal, trata-se da dificuldade que algumas pessoas têm em fixar o que foi visto na aula. E isso é muito comum, já que o nosso cérebro ele não costuma gravar de imediato as informações na memória de longo prazo. Então, quando você assiste uma aula, normalmente esse conteúdo ele fica armazenado na memória de curto prazo. Para você fazer com que esse conteúdo fique armazenado na memória de longo prazo, você precisa de fazer alguns exercícios. E um bom exercício é fazer anotações quando você terminar a aula. Procure fazer um resumo de tudo o que você aprendeu e tenta fazer um texto bem simples explicando tudo o que você conseguiu entender daquela aula. Se você vê que tem algum ponto que você não entendeu direito, volta lá, assista novamente a aula e faça um resumo. Quando você está escrevendo, você estimula o seu cérebro a gravar aquela informação na memória de longo prazo. Outro bom exercício é você tentar fazer esse resumo e explicar para uma pessoa o que você entendeu. Se essa pessoa que você está explicando conseguir entender bem o assunto, é porque você absorveu bem as informações. Mas se você perceber que a pessoa para quem você está explicando não está conseguindo compreender direito o que está sendo explicado, é porque o seu resumo não ficou simples o suficiente. E talvez você não tenha entendido bem o que foi explicado na aula. O próprio Einstein já dizia, se você não conseguir explicar alguma coisa de maneira simples, é porque você também ainda não entendeu. Então, seguindo esse ponto de vista, o melhor é você voltar, assistir a aula novamente e tentar fazer o resumo. Quando você vê que você conseguiu fazer o resumo de uma maneira simples, bem explicativa, é porque você já compreendeu o conteúdo da aula. E provavelmente o seu cérebro já armazenou essa informação na sua memória de longo prazo.
A quinta dica é a frequência. Você tem que entender que não é só porque você está estudando em casa e está tendo a liberdade de escolher o horário e onde você vai estudar, que você pode estudar o dia que você quiser. Você tem que fazer uma programação semanal. Ou você vai estudar de segunda a sexta, ou você vai estudar de segunda a sábado, aí fica ao seu critério, mas você tem que ter uma frequência de estudos. Manter essa frequência é muito importante para o seu aprendizado. Você tem que absorver um pouco dessa informação todos os dias. E para isso você precisa de disciplina, você precisa de escolher o horário onde você vai estudar, os dias e cumprir aquela jornada de estudos. Ter essa programação é fundamental para você ter sucesso na modalidade EAD, uma vez que você não vai ter um professor para controlar essa frequência. Essa vai ser a sua responsabilidade. A sexta dica, ela está um pouco relacionada com a quarta, que é você fazer um resumo e gravar você com o celular explicando o que você entendeu da aula. Se você perceber que a sua explicação não ficou muito boa, talvez você não tenha entendido direito e você pode voltar, assistir novamente a aula e fazer a gravação novamente até você ver que a sua explicação ficou razoável. Fazendo isso, é como se você estivesse explicando para outra pessoa. Além disso, se você salvar essa gravação no seu celular, talvez você possa ajudar outra pessoa que esteja tendo dificuldade. Esse exercício é muito bom e te ajuda, dentre outras coisas, a melhorar o seu desempenho quando você estiver falando em público. Então, sempre que puder, grave você com o celular explicando o que você entendeu da aula, você vai ver que você vai conseguir progredir muito mais dessa forma. A sétima e última dica é não assistir muitas aulas no mesmo dia. Você tem que ter lá uma frequência de estudos, mas isso não quer dizer que você tem que consumir todo o conteúdo de uma vez, porque senão você vai ver muita coisa e não vai conseguir armazenar nada. Então foque em uma ou duas aulas por dia, dependendo do tamanho da aula, e depois descanse e dê um tempo para o seu cérebro armazenar essas informações. Se você estuda ou já estudou na modalidade à distância e tem alguma dica que você acha que vai ajudar alguém, deixe aí nos comentários. Talvez a sua dica pode ajudar muitas pessoas que estejam passando por essa dificuldade. Pessoal, e o vídeo de hoje termina aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No mais, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.